Olá, boa noite. Eu sou Agui da Silva, da LSA, Leadership and Sales Academy, aqui nos Estados Unidos. E como fazemos toda quinta-feira à noite, às 19 horas, horário de Brasília, a gente entrevista uma personalidade. Uma personalidade significa o quê? Uma pessoa interessante e que tem a ver com liderança. O Sorrentino já chegou, o Luiz Uri já chegou, o Melly Boomer acabou de entrar, entendeu? Tem um monte de gente chegando. Essa figura que eu vou entrevistar hoje, eu chamo de figura porque realmente nós temos tanta coisa em comum. Eu só não sou piloto de avião que nem ele, né? Eu quase tirei meu brevet, mas não cheguei a esse ponto. Mas nós temos tanta coisa em comum que vocês vão descobrir logo, logo. Então, estou esperando o Raí Nunes Cardoso chegar a qualquer momento. O Raí tem uma história super interessante. O Raí pilotou aviões no Brasil, no Oriente. Acabou de chegar a Maria Cardoso também para participar dessa nossa entrevista, a arquiteta que, coincidentemente ou não, não sei se a gente pode usar essa palavra nesse momento, eu chamaria de sincronicidade, ela é filha do Raí, né? Então vai ser muito interessante essa entrevista. Estou esperando o Raí chegar a qualquer momento. E nesse bate-papo que eu já tive com o Raí, até nas preparações para essa entrevista, eu descobri que nós dois temos muita coisa em comum. Mas muita coisa em comum. O Raí é um comandante de aeronaves, ele já pilotou para grandes companhias, como eu falei, brasileiras no Oriente Médio. Ele é graduado em Ciências Econômicas e ele é autor de 2 livros. Ok? Ele atua há mais de 15 anos como palestrante empresarial e conferencista. Ou seja, ele trouxe toda essa experiência dele de aviação e de pilotar aviões, ele trouxe para essa vida de consultor, que ele se transformou, acabou se transformando. Toda essa experiência dele culminou na criação de um seminário inovador e exclusivo chamado Fechamento da Venda. Então, o Raí, estou esperando você pedir para entrar aqui a qualquer momento, para eu poder te aceitar. Você tem que me pedir para ingressar e eu vou aceitar você, obviamente. E você está junto comigo. O pessoal está todo curioso e está querendo saber mais de você. Vamos lá, porque você ainda não ingressou. Ainda, pelo menos, eu estou esperando você pedir para ser introduzido na nossa entrevista. E aí eu vou aceitar você. Vamos ver. Tenta mais uma vez aí para ver se a gente consegue. Então essa experiência do Raí, ela também tem uma coisa interessante. Ele acabou desenvolvendo também uma plataforma chamada Flight Speech, onde ele ensina o inglês aeronáutico. Ok, agora sim. Estou vendo a tua solicitação. Ele vai entrar agora mesmo e vamos vendo e está entrando agora mesmo. Vamos ver se ele chega. Aí, Raí, eu acho que na hora que você apertou um botão aí, você recusou a minha chamada. Tenta de novo, vamos lá. Como diz a minha filha, isso é uma questão de meteorologia, né? Vamos ver, faz o pedido novamente, que eu vou te aceitar aqui. E aí você vai estar junto comigo, né? Enquanto isso, eu estava falando que a gente convida sempre pessoas que têm a ver com liderança. E o Raí, obviamente, é um desses líderes. Ele tem uma experiência fantástica. O nosso bate-papo foi muito interessante na preparação para esse encontro. E eu estou louco que ele chegue aí, porque a gente tem muita coisa para conversar. Eu sou apaixonado por aviação. Como eu disse, eu quase tirei o brevet. Ele está tendo um pouquinho de dificuldade técnica, porque lá está escrito que foi solicitado, mas aqui não está aparecendo ainda, Raí. Vamos lá. Vamos tentar novamente, vamos ver. Você tem que pedir para entrar e eu tenho que te aceitar desse lado aqui. Então, vamos ver se a gente consegue ultrapassar essa barreira, essa pequena barreira para o Raí poder chegar e a gente poder conversar com ele. Vamos tentar novamente. Mas, então, é interessante a gente ver que eu sou, como eu disse que eu sou um cara apaixonado por aviação, o Raí tem muitas histórias para contar. Imagine
Imagine o Raí pilotando aí pelo mundo afora, não só no Brasil, como no Oriente Médio. As histórias que ele tem para contar são absolutamente fascinantes. Para quem gosta de aviação, tem muita coisa para a gente conversar. Vamos ver, o Henrique Medina chegou, o Danilo Miranda chegou, tem uma turma boa aí, né? Alice também chegou, acabou de entrar. Vamos ver quem mais que está chegando aí para poder participar desse nosso bate-papo e dessa entrevista com o Raí Nunes Cardoso. Raí, por enquanto só está faltando você, meu amigo, porque o pessoal está chegando e a turma está entrando aí na nossa live de hoje. Ok? Agora eu já vou ver a sua solicitação de novo. Chegou tua solicitação e vou. Agora você vai entrar aqui comigo. Vamos lá. Aceitando no agora sim. Agora sim, aí. Poxa vida, prazer em vê-lo. O prazer é todo meu. Me ouve bem? Te ouço muito bem. Acho que todo mundo está te ouvindo muito bem também, Raí. Raí, eu já Ok. fiz uma pequena introdução. Chegou a Priscila Zanforim, que já está aqui conosco, o César Sorrentino, está a Elide, lá de Manaus, tem a Mariá, está aqui com a gente. Eu acho que você deve conhecê-la, Mariá Cardoso. Conheço há bastante décadas. Há bastante décadas, né? Tem uma turma boa, tem o Luiz Uri, tem uma turma boa. Eu fiz uma apresentação sua e, obviamente, eu falei para o pessoal, inclusive, olha, o Marlon Floriani chegou. Muito bem-vindo, Marlon. Vamos ver quem vai entrando, a gente vai notificando para dizer que a gente está aqui com você e aqui com eles, com todos eles que estão participando. Eu fiz uma apresentação sua muito breve, né, dizendo o que você fez. Você é autor de livros, você pilotou, você já pilotou em companhias, você é um comandante que pilotou aviões no Oriente Médio. Imagino que você tem tanta história para contar. E no final de toda essa longa jornada, que você é um cara jovem ainda, você acabou se transformando num consultor de empresas também, não é? Então, você, inclusive, criou um seminário inovador chamado O Fechamento da Venda, que depois a gente vai querer falar um pouco sobre isso. Mas eu gosto sempre de começar falando da pessoa, né? Você hoje é um palestrante também, que já está virando celebridade com suas palestras. Eu gostaria muito de falar sobre a pessoa do Raí. Quer dizer, quem é o Raí? Como é que você se apresentaria para essa nossa audiência? Em primeiro lugar, boa noite, obrigado pelo convite. Parabéns pela. Quero começar dando parabéns pela entrevista sua com a minha filha, que foi excelente, um papo bem descontraído, de alto nível. Obrigado Obrigado. por ter aceitado o meu convite, por ter me convidado também. Para mim é uma honra, né? Tá falando com pessoas e com um público seleto que nos dá a carona na telinha deles aí conosco aí. Bom, você falou, já fez um preâmbulo breve sobre o que eu tenho desenvolvido, o que eu tenho buscado. Eu me apresentaria como uma pessoa que tem a seguinte consciência, que poucas coisas acontecerão na nossa vida que mudarão para sempre a nossa vida. São muito poucos eventos que serão marcos na nossa vida. Todos nós somos assim, né? Eu diria que os marcos que mudaram para sempre a minha vida, primeiro, ser pai do Marcos e da Mariá, ter escolhido a carreira de aviador mudou para sempre a minha vida, e depois ter escrito 2 livros. E eu ainda acrescentaria aí ter aprendido insistentemente, insistindo até hoje, a aprender a tocar violão. Essas 4 coisas significativas foram marcos que mudaram para sempre a minha vida e me transformaram numa pessoa melhor do que eu poderia ser, eu poderia dizer assim. E você já Me plantou uma apresentaria árvore ou assim. ainda não? Porque disse que você tem que ter filhos, tem que plantar uma árvore e tem que escrever livro. Você Já, já plantou árvores já, também? várias. Várias. Então, aliás, para um homem que vive voando, né, plantar uma Já. árvore é uma coisa bem de chão mesmo, né? Bem de chão. Exato. Para não perder o contato com a realidade, sim. Exatamente, para não perder o contato com a realidade. Raí, eu te falei uma coisa já na nossa prévia, mas eu tenho uma paixão por aviação. Realmente o convite a você teve uma certa atração muito pessoal, muito particular, porque você já tem 14 mil e lá vai quebradas de horas de voo, que é muito tempo. Eu estive fazendo uns cálculos como se você tivesse ficado 2 anos
dentro de um avião sem sair dele. Então, você precisava ter feito esse cálculo, não, né? Eu já passei de 1 milhão de milhas com a American Airlines e ganhei aí um prêmio deles e tudo mais. Mas, olha, 1 milhão de milhas de viagem não é a mesma coisa. Você pilotou aviões, você levou gente com muita segurança, porque você está aqui inteiro. Obviamente que você tem histórias para contar. A curiosidade das pessoas, eu imagino, sempre vem um pouco pelo lado... Vamos primeiro pelo lado da aviação. Entendeu? Eu também falei aqui para todo mundo que eu quase tirei o brevet, por isso que eu sou apaixonado por aviação, e eu apenas voei muito como passageiro, nunca como piloto. Mas me fala para a gente um pouco dessa tua experiência. Você trabalhou muito tempo no Oriente Médio como piloto. Como é que foi isso para você? Conta para a gente essa experiência. Eu sempre tive presente entre os meus objetivos voar fora do Brasil. Não ficar para sempre fora do país, não, até porque isso daí é uma decisão, essas decisões assim, para sempre, às vezes elas me incomodam um pouco, mas eu sempre soube que como piloto, um dia eu voaria fora do país. Então eu fiz seleção para várias empresas, várias, China, Turquia, os Emirados, o Catar, e algumas delas deu certo algumas coisas, outras não. Por exemplo, a Turquia deu tudo certo, eu já estava já com visto de trabalho, visto de permanência, e aí aconteceu aquele problema grave político em 2016, e daí eles cancelaram a minha ida para lá, e aí imediatamente eu já tinha passado em outra empresa do Oriente Médio, a Omaner, né, que é uma empresa incrível, que foi, eu considero o meu PhD, eu considero a Gol Linhas Aéreas o meu pós-graduação. A VASP eu considero a graduação muito bem fundamentada, e voar no Oriente Médio foi assim, eu cheguei lá falando para tanto que eu fiz vários amigos árabes, talvez em função disso que eu falava para eles, que eu dizia, meu menor interesse aqui é o interesse financeiro, eu quero sair rico em todos os aspectos, mais rico em todos os aspectos, e não só o financeiro. E assim foi, eu aprendi um pouco de árabe, aprendi da culinária árabe, minha mulher e eu nos tornamos gourmets árabes, entre aspas, para sermos brasileiros, não sermos descendentes de árabe, né? E também aprendi bastante da cultura corporativa de outros, de um país diferente, de uma companhia completamente diferente. Tanto é assim que 2 anos após chegar lá, eu vim ao Brasil com a companhia fez a primeira visita à América do Sul para recrutar pilotos e comissários de bordo. E eu vim organizando esse evento, sendo o comandante organizador, com a equipe de seleção, a equipe de treinadores, e um psicólogo. Isso me dá muita satisfação pessoal. E eu cumpri, então, que eu cheguei lá falando que sairia mais rico, não só financeiramente, mas nos outros aspectos também. Que maravilha! Maravilha. Quem voou mais de 14 mil horas como piloto, é interessante quando a gente entra como passageiro, a gente entra, senta naquele lugar ali, né, no corredor, na primeira classe, na business class, qualquer que seja a classe do avião, e você está plenamente confiante que aquela pessoa que está no comando vai te levar ao teu destino e que vai dar tudo certo. Então, eu acho que esse é um sentimento que, pelo menos eu voando também durante tanto tempo como passageiro, eu sempre tive que, poxa, eu vou entrar naquele avião e eu quero que aquele comandante, nunca vi aquele comandante na minha vida, mas eu tenho que acreditar que aquela figura que está sentada naquele cockpit vai me levar ao destino. Você já voou mais de 14 mil horas, tu tem muitos incidentes ou muitas coisas para compartilhar e para contar para a gente. Tu tens algum assim que te marcou também profundamente, Raí, que tu poderias compartilhar com a nossa audiência? Não, apenas coisas rotineiras e muito treinamento, né? Na realidade, os pilotos em geral, os pilotos tanto da aviação geral como da aviação executiva e da aviação de carreira, eles são submetidos a treinamentos, eu diria assim, entre aspas, extenuantes, né? Exatamente para que essa certeza que você tem ao ingressar na business ou na econômica ou na primeira classe, tenha a certeza de que você chegará confortavelmente em segurança ao seu destino. As empresas investem bastante nesse treinamento e as ocorrências que nós temos a bordo hoje em dia, o acidente é uma coisa que ele é uma exceção raríssima, né? Os acidentes, eles, claro que, infelizmente, se tornam um espetáculo e toma grande parte do aparelho midiático em geral,
mas ele é uma exceção, comparando com tudo, né? Números são números, dados são dados, e as estatísticas mostram que é o meio de transporte, só tem um meio de transporte mais seguro que o avião, que é o elevador, né? Então, levando isso em conta, eu só tenho a contar grandes experiências e as gerências normais das situações de estresse, como, por exemplo, você ter que alternar para um outro aeroporto por causa de mau tempo, e aí você tem que gerenciar combustível, uma série de situações. E fora todo esse estresse que faz bem ao piloto, parece que o piloto não consegue viver sem essa adrenalina. Eu gosto de ficar desviando de cúmulos e de CBs e de temporais, e tudo com auxílio do radar, evidentemente, também da visão, né, onde os raios estouram, você sai desviando, e tudo isso ele meio que ele atrai a atenção e causa uma tensão que é gostosa no final das contas para a gente. Você paga um preço porque você se adapta a isso, mas também nós somos bastante treinados para resolver essas situações. E ela dá um prazer realmente ao aviador gerenciar essas situações, digamos assim, entre aspas, críticas, né? Raí, muito bom. Vou pegar esse teu gancho. Fala para nossa audiência aí o seguinte: ah, algumas pessoas que eu tenho certeza absoluta que devem fazer parte aqui também do grupo, qual é o pessoa que tem uma fobia de avião, que morre de medo de viajar de avião? Ela senta ali, já começa a ficar nervosa, já começa a ficar ter uma certa crise, uma certa insegurança e se apavora. Eu nunca me esqueço que um dia o avião pousou e uma mulher que estava do meu lado disse: obrigado, senhor. Eu falei: de nada, senhora. Então, eu imaginei que ela estava ali no maior desespero. Que mensagem você daria para esse pessoal que tem essa fobia de avião, tem esse medo, essa coisa que realmente tira eles do sério um pouquinho? Que mensagem você daria para eles? Eu costumo brincar comparando de que o medo que as pessoas têm de voar é o medo que algumas pessoas têm de barata, por exemplo, né? É um medo desproporcional, é um medo que não se baseia na realidade das coisas, né? É um medo mítico aí, né? Ele pode ser resolvido racionalmente? Creio que não, porque como ele é um medo, como esse medo, essa fobia, e como a maioria das fobias, até onde eu sei, são irracionais, né? Eu citei o caso da barata de modo jocoso, eu diria assim, que procure auxílio, porque é um medo infundado, é um medo irracional. Você vê que o medo número um das pessoas, né, isso é pesquisa, né, o medo número um das pessoas é falar em público, não é andar de avião, né, porque Boa essa. exato, exato, isso é estatística, né? As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer, porque aí, creio eu que porque ao falar em público você vai estar colocando e expondo ao julgamento das pessoas o que é mais caro e precioso para você, que é a sua imagem, é a sua postura e é tudo o que você constrói como identidade, como personalidade. Então, eu diria para as pessoas que têm esse ou qualquer outro tipo de medo, de fobia, que procure ajuda profissional. A ajuda profissional também deve incluir uma instrumentalidade técnica também, conhecer por que o avião voa, o que o faz voar, quais são as garantias tecnológicas, né? E diria mais o seguinte: ter medo de avião, você tem que ter medo de andar ou de bicicleta, de alguma coisa. Ter medo de andar de avião é muito brega, porque dentro de avião se chega aos melhores lugares desse mundo. Então pare com esse medo e vai curtir a vida dentro de avião. Boa, boa, gostei dessa mensagem. Essa mensagem, ou seja, é uma fobia, né? Quer dizer, é uma coisa psicológica. Então, Sim, realmente, é o que sim. você está sugerindo, faz todo sentido. Vamos se tratar, né? Agora, as estatísticas, elas são pequenas, obviamente, os números estão aí para mostrar que é um dos meios de transporte mais seguros do mundo, mas tiveram acidentes no mundo, que obviamente que você falou, que teve uma atração midiática, teve aí uma coisa midiática muito forte e tal, e uma delas, o que acontece, por exemplo, vamos pegar alguns exemplos. Do Brasil, ultimamente, morreu aí de avião uma cantora famosa, não me lembro exatamente o nome dela agora, eu até comentei isso, de certa forma, com você, quando a gente fez a nossa prévia. Marília Mendonça, né? Marília Mendonça? Acho que é. Exato. Ah, que você... Quando acontece um acidente de avião, primeiro vamos falar de sentimentos. Você faz parte de um grupo de pessoas que é um grupo, vocês têm uma linguagem de grupo, é claro, né? Pilotos, comissário de bordo,
todo o pessoal que está na aviação tem uma linguagem própria, tem uma cultura de grupo que a gente chama. Quando acontece um acidente desse, como é que vocês lidam com isso entre vocês? Vamos começar pensando assim, um piloto quando ele entra a um cockpit, que ele faz o acionamento dos motores junto com a sua tripulação, ele já se vê no destino. Isso é uma fé técnica e emocional e talvez até um pouco de fé espiritual. Ele já se vê no destino. Nenhum piloto entra ao cockpit com a sua tripulação, recebe seus passageiros, seja a quantidade de passageiros que for, e começa a pensar que não vai dar certo. Não, ele pensa 100% que vai dar certo, por causa da confiança que ele tem no treinamento, na máquina, confiança técnica que ele tem em si próprio. Então, quando um infortúnio desse acontece, nós que estamos de fora, nós lamentamos profundamente, mas lamentamos não como, além de lamentarmos as perdas irreparáveis. Eu tenho que dar um toquezinho no celular, que o celular é da minha mulher, eu não tenho muito hábito com ele. Talvez tenha sido esse nosso problema inicial. Então tudo bem, vamos lá. Provavelmente, tenha sido isso. Então, o que acontece é que nós lamentamos o insucesso dessa missão, que foi abortada por razões desconhecidas ou que serão levantadas. Primeiramente, nós lamentamos. Em segundo lugar, nós procuramos aprender o que teria acontecido para que esse infortúnio tenha tomado lugar, em vez de ter sido um sucesso a missão, de pousar em segurança no aeroporto de destino. Então, a primeira coisa é essa, é um lamentar pelo insucesso e aprender com o que teria acontecido. Basicamente, é o que todos os aviadores do mundo como se comportam diante de um infortúnio dessa natureza. O Bob Hope costumava dizer que ele não tinha medo de avião, mas ele amava quando o avião se encontrava com a sombra dele no chão. Muito bom. Eu acho bonito esse encontro, viu? Do avião com a sombra dele no chão. Você só vê isso quando você está no pouso, o sol está atrás de você, que aí você vê a sombra chegando junto com a máquina no asfalto. Isso aí são raras vezes que a gente consegue ver isso. Nós, do cockpit. Eu e você tivemos uma experiência também boa quando eu fiz um projeto, modéstia à parte, nós fizemos, né? Eu e nossa equipe, nos Estados Unidos, em Miami, aqui nos Estados Unidos, fizemos um projeto na Pan Am Flight International Academy. Você esteve lá também várias vezes usando aqueles simuladores ou participou de treinamento. Você chegou aí quantas vezes lá na Pan Am Academy? A primeira vez que eu fui ali na 36 em Miami, né? A Pan Am Flight Academy, eu acho que hoje eles continuam a Pan Am Flight Academy, mas alguma joint com a Flight Safety, eu não tenho certeza, na época parece que havia isso. Mas, enfim, a primeira vez foi em 1995, o primeiro treinamento que eu fiz na Pan Am Flight Academy, ali em Miami, né? E fui para o 737-200. Depois eu voltei várias vezes, a gente voltava para os recurrent, que a gente chama, né? Para os refresher courses, os treinamentos de atualização, de update e tal, a cada 6 meses. Então, aí mudei para um outro equipamento, 727, e aí era a cada 6 meses. E eram idas incríveis, até porque demoravam uma semana, às vezes 15 dias, algumas vezes passei 30 dias. A primeira vez foi Então, a Pan Am, quando eu entrei naquela academia a primeira vez, com todo aquele histórico que a Pan Am tem como companhia, né, como símbolo aeronáutico americano, na realidade, da aviação de carreira americana, eu senti um orgulho muito grande. A primeira vez eu tinha ali meus 32, 33 anos, por aí, nessa faixa aí. E eu realmente senti um grande orgulho de estar ali, continuando aquela história. Simuladores todos de primeira, um treinamento fantástico, as peças históricas que tinham ali naquela entrada da Pan Am Flight Academy, realmente, eu ia a pé do hotel, de tão perto que eu ficava ali, um daqueles hotéis ali. Frente ali, né? Exatamente, era o Win, alguma coisa, suítes, alguma coisa assim, era um hotel muito bom. É o In Suites, In Suites, alguma coisa assim. E eu passei o Natal, aliás, foi uma das primeiras vezes que deu abaixo de zero em Miami, né? De 95 para 96.
E Aham. lembro com muita saudade e é uma recordação bastante cara aqui na minha mente, no meu emocional aqui. Foi muito bacana ter participado da Panam Flight Academy. Você sabe de uma coisa que eu queria compartilhar contigo? Nós fizemos um exercício de comunicação nesse treinamento que eu fiz lá com o Panam. E por incrível que pareça, a gente tinha uma pessoa dentro da sala e a gente usou um daqueles simuladores e a gente colocou uma pessoa que nunca voou na vida, colocou sentado num simulador e o Mike Tiamino, que era o piloto experimentado, ele tinha que dar instruções para aquele cara que estava no comando daquele avião, que era um 737, para ele pousar com sucesso no aeroporto de Miami. E criamos toda a situação, e o David Kingston tinha que pilotar aquele avião, nunca pilotou um avião na vida, e foi incrível, porque foi um exercício de comunicação maravilhoso, porque o cara conseguiu fazer com que uma pessoa que nunca pilotou um avião pousar um avião 737 e ele não estava vendo o cara, estava de costa para a tela onde aparecia o cara no simulador. E aí, quando ele conseguiu pousar em Miami com sucesso, a sala inteira se levantou e aplaudiu. O que foi aquela comunicação, né? Como é que foi aquela comunicação? Quando você tem esse contato com a torre, ou você teve alguma experiência que seja similar a essa comunicação, você obviamente está lá dentro do cockpit de comando e tudo mais. Essa comunicação um dia falhou e você teve que. Ou a comunicação falhou, de repente você pode até explicar o que você entrou nesse flight speech, ou criou esse flight speech para ensinar inglês aeronáutico para as pessoas, né? O que você poderia falar sobre isso? Bom, eu fui, antes de me tornar piloto, eu fui controlador de tráfego aéreo por 9 anos. Fui oito Uau! anos, da Força Aérea e um ano como controlador de voo civil. Essa parceria nossa, esse case que você acabou de citar, ele me faz lembrar muito bem a parceria que existe em aviação entre os pilotos e os controladores de voo. Não é? Então, Uhum. quando nós estamos numa aproximação em áreas congestionadas, vamos citar o Galeão, vamos citar Dubai, vamos citar Congonhas, Guarulhos, né? Heathrow. JFK, Heathrow, e Miami, nos momentos Boston, enfim. No Catar é mais ou menos, Dubai é bastante movimentado, alguns horários, alguns momentos. Nós nos sentimos assim assistidos quando ouvimos aquela palavra mágica que eu vou falar em inglês, mas naturalmente vou traduzir, é muito simples, né? Que é "You are under radar control". Você está sob controle radar ou under radar contact, sob contato radar. Nós sentimos como se houvesse anjos cuidando do nosso voo, nos monitorando, e é o que eles fazem. A palavra surveillance, que é de vigilância, eles estão vigiando o nosso voo e dando Legal. instruções, ver se estamos fazendo tudo certo. Isso não tem preço para o emocional do aviador, para ele se sentir assistido, para ele se sentir de Legal, fato legal. controlado, de fato seguido, monitorado, vendo se está tudo certo. Se algo acontecer, se alguma assistência for necessária, a gente tem a quem recorrer ali de imediato, com toda a presteza e toda a precisão e todo o treinamento envolvido. Então, basicamente, é uma parceria mesmo angelical, eu diria, entre os pilotos e os controladores de voo que prestam esse serviço incrível, um priceless, que não tem como a gente precificar esse serviço que eles prestam à segurança da aviação mundial. Poxa, legal. Agora, aquele incidente, Rai, eu vivi isso na pele, talvez algumas pessoas, obviamente, tenham vivido isso também. Teve no Brasil uma certa. Não sei se seria a palavra-chave seria resistência passiva ou uma espécie de rebeldia, porque diziam também, disseram na época, que a melhor forma de você criar uma certa resistência é exatamente go by the book. Então, teve aquele acidente de um avião Legacy que saiu aí da Embraer e de repente se chocou com aquele avião da Gol lá no meio da Amazônia, que morreu todo mundo da Gol, mas os caras conseguiram tocar para frente e tal. E naquele momento, como os controladores foram muito criticados, as regras foram elevadas, a régua da regra, né, foi Isso. elevada. Então, eu me lembro que por causa de 1 centímetro de água no Congonhas não se podia levantar voo, os caras não permitiam que levantasse voo ou pousasse de maneira nenhuma. O que aconteceu naquela época realmente? Tu pode explicar isso para a gente, com a tua linguagem de aviador e teu conhecimento?
Sim, o que aconteceu ali foi, já se sabe, né, isso aqui não é uma suposição, nem nós não estamos supondo nada, já se sabe que houve falha de parte a parte, que acidentalmente os pilotos do Legacy, eles desligaram o aparelho que é o TCAS junto com o transponder que comunica com os outros aviões que estão, comunica automaticamente informando a posição, porque naquela área ali passou algumas milhas ali depois de Brasília, na época, nós estamos falando de 1900 de 2006, não é? O que acontece é que as comunicações ainda elas ficavam precárias, com 100, 200 milhas para cima de Brasília, indo em direção ao Mato Grosso, a Manaus, que foi mais ou menos onde aconteceu aquele terrível acidente, né? Então sabe-se Uhum. isso, sabe-se também que os controladores de voo tinham que ter passado uma mensagem para que aquela aeronave mudasse a sua altitude, porque era de praxe, era previsto isso aí no plano de voo, inclusive, também houve uma falha aí, ou seja, falha humana. O que nós estamos fazendo aqui nesse momento não é de forma nenhuma julgar ninguém, até porque todos estamos sujeitos a erros. E entre os elos de um acidente está presente o elo fundamental, é o fator humano, o human factors, e é exatamente isso que as companhias trabalham diuturnamente, criam estatísticas, criam metodologias de gestão, metodologias de treinamento, aumentar as consciências situacionais, aumentar o estado de alerta de vigilância para que acidentes terríveis como esses aí não aconteçam. Então, infelizmente, acidentes como esse, servem, se tem alguma serventia, seria aumentar a consciência situacional das pessoas, né, dos pilotos, dos profissionais envolvidos, pilotos e controladores de voo. Daí você falou que, a partir de então, a régua ficou mais exigente, né, de como se gerencia toda a situação. O que acontece é que, a partir daí, e isso é natural que aconteça, as pessoas elas buscam seus direitos e a sua segurança, e como consumidor e como ser humano, naturalmente, o que acontece é que os operadores do direito eles passaram a entender das situações, passaram a ser assessorados por técnicos de aviação, como pilotos, como controladores de voo, como técnicos de segurança de voo, e aí começaram a criar as legislações pertinentes para que os níveis de segurança fossem aumentados e que para o mercado, em geral, não fosse prejudicado com isso. Que mercado? Quais são os agentes? Primeiro, os consumidores, que são quem tocam toda essa máquina, e as companhias aéreas, os operadores aéreos. Então, o que aconteceu foi isso, em suma, em resumo, foi isso que aconteceu. Raí, eu vou tocar num assunto muito sensível, muito delicado, que, obviamente, a sua opinião tem um valor muito grande nesse momento, em relação a isso, né? Eu sinto como consumidor que as companhias pioraram muito nos últimos tempos. Eu não estou falando nem por causa da pandemia, mesmo antes da pandemia, porque a pandemia a gente pode considerar isso uma exceção, né? Mas o serviço, principalmente aqui nos Estados Unidos, o serviço das companhias aéreas, uma coisa, por exemplo, para mim era voar no Emirates, indo para Heathrow e depois para a Austrália, e você vai de business, por exemplo, e você vive que nem um rei. Mas uma coisa é o tratamento da população em geral e o conforto, o desconforto, as cadeiras apertadas, o serviço. O que é que você tem a dizer sobre isso? O que é que fala a tua experiência sobre isso? Porque o consumidor sofre muito nas companhias aéreas. No Brasil, por exemplo, as regras são estabelecidas pelas companhias e você tem que se adaptar a elas e acabou. E não tem muito o que reclamar, não tem muito o que brigar, não acontece muita coisa. O que você teria a dizer sobre isso, Rado? Eu teria a dizer, existem os órgãos reguladores dos setores, no Brasil nós temos, né, que regula tudo isso. No caso brasileiro, nós vivemos um monopólio, um oligopólio, desculpa, onde cabe poucos entrantes, poucos operadores, e isso acaba prejudicando a todos, os consumidores, principalmente na ponta final. Isso ocorre em outros setores dos serviços, como, por exemplo, o serviço de telefonia. Por outro lado, aumentando muito o número de entrantes, né, de novos ofertantes do serviço, como é o caso americano, ou mesmo até europeu, isso também pode ir para um outro lado também, de cair a qualidade do serviço, e eu acredito que seja isso que tenha acontecido. Aí você citou o caso, por exemplo, das companhias do Oriente Médio, como em Dubai, como no Emirates. Catar,
a Emirates, a Qatar Airways, a própria empresa onde eu veio, onde a business dela era premiada com o primeiro lugar ano após ano, a business class da Oman Air, enfim. Essas são empresas que elas, primeiro, são um monopólio, elas pertencem ao Estado e eles criam um objetivo de serem a melhor sempre, a mais segura, de voos mais confortáveis, de oferecer o melhor serviço de bordo. Então, no final das contas, essas decisões que esses agentes tomam, elas acabam indo para posições, algumas delas extremas, uns com muito conforto, mas muito caro, outros com o chamado low cost, low fare, mas com um serviço que deixa a desejar. Isso é uma situação que ocorre em nível mundial, não é só o Brasil, né? A gente observa todo esse movimento para um extremo ou para outro acontecer em todas as companhias, todos os operadores aéreos do mundo. Incrível, né? Eu conheci o comandante Rolim, da TAM, e ele tinha umas filosofias interessantes. Eu nunca me esqueço de uma frase dele que ele dizia para o pessoal dele assim, ele empoderava os seus funcionários para poder cuidar bem do cliente, tratar bem o cliente. Ele tinha uma frase interessante que dizia o seguinte, ele dizia assim, haja como se a empresa fosse sua, mas lembre-se que ela é minha. Entendeu? Tipo assim, tudo bem, trate bem o cliente, mas não vai gastar 10 mil dólares para satisfazer o cliente. Uma coisa é você pagar um táxi dele para o aeroporto de Guarulhos para Congonhas e tudo mais para não perder outro voo. Mas ele usava essa frase de uma maneira inteligente. Ele falava exatamente isso. Quer dizer, haja como se a empresa fosse sua, mas não se esqueça de que ela é minha. Né? Essa foi uma das coisas que ele falava que era muito interessante. Agora, você falou uma coisa muito, muito interessante. A coisa do oligopólio, isso é verdade. A coisa também das dificuldades financeiras que algumas empresas passam e que acabam tendo que diminuir aquele nível de serviço, de cuidado que ele acaba tendo com o passageiro. Realmente é uma questão muito, muito peculiar. Agora, eu queria fazer uma outra pergunta para você. O que nós aprendemos na aviação com os acidentes que acontecem? O que a gente aprende como piloto? Você é uma piloto, e você deve, obviamente, de cada acidente que tem acontecido, você aprendeu também alguma coisa, né? Você sabe que lá nos Estados Unidos eles baixam os aviões todos se tiver que baixar para poder mudar uma pecinha que causou o acidente daquele 737, o caso do 800 lá, que deu aquela questão que baixaram todo e não voava mais nenhum e tal. Conta para a gente um pouco do como você aprende, o que você aprende nesse momento. O que nós aprendemos é, primeiro, que a gente aprende a identificar e a aceitar as nossas vulnerabilidades, as nossas fragilidades, não só nossas como ser humano, mas de todos os sistemas que seres humanos criam. Né? Na realidade, por mais estado da arte que seja uma aeronave, existe sempre, qualquer não aeronave, qualquer veículo, existe sempre uma exposição. Os níveis de segurança são cada vez maiores. Nós podemos comparar, por exemplo, adicionar a esse debate o fato de que o volume de tráfego aéreo cresce ano a cada ano e o volume de acidentes cai ano a cada ano. Então, exato, esse movimento inverso, né, em direções opostas, ele indica que os operadores de aviação em geral aprendem muito com as situações, aprimoram os sistemas, adicionam tecnologias. Aliás, a tecnologia que é aplicada em automóveis ou em outras áreas, normalmente elas começam na aviação, né? Porque é onde a coisa é testada e provada à exaustão antes de ser colocada em prática. Então, eu diria isso, que aprende, primeiro, atenção às nossas fragilidades, às nossas vulnerabilidades, de tudo, nossa e do sistema. E vamos cuidar para que essas vulnerabilidades e fragilidades sejam reduzidas o mais que for possível. Eu vou pegar esse gancho, Raí. Agora eu vou sair um pouco da aviação para pegar teu aprendizado da aviação para o universo que você está vivendo agora. Você está aposentado como piloto ou continua pilotando? Não, eu acabei de revalidar o meu unpaid leave, que seria a minha licença não remunerada com uma companhia brasileira. Ia vencer agora em janeiro e eu teria que voltar para a companhia.
Mas eu estou com outros projetos e daí a companhia me ofereceu mais um ano extensível por mais um outro ano, ficar na licença não remunerada, e eu aceitei, sendo bom para ambas as partes, o negócio foi feito. Porque Que eu ótimo. tenho outros projetos, mas enfim, eu continuo, eu estou ali no momento de tomar a decisão final, porque eu já fiz tudo que eu tinha que fazer na aviação, mas eu ainda estou ligado contratualmente a uma companhia aérea brasileira. Que maravilha. Mas, bom, mas você desenvolveu um trabalho de consultoria. Você desenvolveu um trabalho voltado para vendas também. Eu já vi teu programa que você desenvolveu um trabalho voltado para vendas. Você escreveu 2 livros que eu gostaria que você ainda falasse sobre eles, porque um dos títulos, inclusive, eu achei muito interessante. Agora, o que você trouxe desse teu aprendizado para o universo empresarial que serve como um serviço, como um produto e como uma grande contribuição para o mundo empresarial e para o mundo dos negócios? Para fazer uma longa história mais curta, vamos começar assim. Eu sempre me interessei muito por leitura e por conversar com pessoas, não é? Eu lembro que uma ocasião, quando eu já lia bastante, já fazia vários cursos e já estava dando palestras de oratória e palestras de liderança, e daí também comecei a empreender em outras áreas, tinha já uma pequena empresa e as palestras foram crescendo bastante. Eu lembro que, só para exemplificar, responder com um exemplo real a tua pergunta, eu lembro que eu viajava numa classe mais privilegiada num voo até os Estados Unidos e tinha um companheiro de viagem, um passageiro ali, brasileiro, e aí o voo longo era em Los Angeles, e a gente começou a conversar, eu estava indo fazer um treinamento em Los Angeles, e conversando lá ali, depois um pouco, para lá e para cá, ele falou, mas escuta, qual é que é a tua profissão? Eu falei, eu sou vendedor. Aí ele falou, mas vendedor? Como assim vendedor? Você não é piloto? Eu falei, não, mas minha profissão número 1 é vendedor. Eu acho que o vendedor é aquela pessoa que gosta de conversar, gosta de buscar soluções para os problemas das pessoas e tal. Bom, eu sei que andou o voo mais algumas horas ali, trocamos cartão, na época tinha os cartões comerciais, e o que aconteceu foi que ele era um grande empresário e eu acabei dando todas as minhas palestras, toda a coleção de palestras para a empresa dele e para mais 3 empresas que ele indicou no Brasil. E numa delas ele participou. E ali no intervalo, depois aí estávamos ali brindando ali com alguma coisa ali e conversando, eu falei, você lembra lá 3 anos atrás que eu falei para você que eu não era piloto, que eu era vendedor? Ele falou, eu tenho certeza agora que você é. Sobre esse curso que foi criado, realmente foi criado para uma empresa, elas identificaram problemas, não na venda em si, mas no momento do fechamento. Eles concluíram que os seus consultores, eles vendiam produto ou serviço. Vendiam, o cliente se interessava, mas ele tinha problemas na hora de sacramentar a coisa, de falar, então agora é só o seu assinar aqui, porque o senhor não tem mais dúvida nenhuma, vamos para o fechamento, está fechado o negócio. Esse era o problema, esse momento crucial, onde a mão treme, a dificuldade de falar de preço. Então, eu criei um curso meio teatralizado, até aí nas plataformas à venda, aí, uma delas, aí, eu acho que Udemy, Hotmart, eles vendem esse curso lá. E fez um grande sucesso, porque ele foi um curso exclusivo, e depois muita gente copiou, não tem problema nenhum. Eu acho que o problema é ser feliz e ajudar outras pessoas. Não é? Claro. Mas era negociação e fechamento da venda, foi um curso que foi dado todas as empresas do Espírito Santo e coligadas em Minas tiveram esse curso. Manaus fiz 2 vezes esse curso, ministrei lá para 800 e tantas pessoas, era um auditório lotado. E foi uma coisa muito bacana. E me impactou bastante ter criado um produto genuíno que ajudou bastante pessoas. E daí veio outras coisas, livros, mas os livros foram romances, a gente vai abordar depois. Os livros, naturalmente, que ele envolve todo esse entorno da minha vida, apesar de ser um romance ficção, mas ele não é um livro exatamente sobre vendas, nem nada disso, é um romance, uma história romanceada, bastante atraente. Um deles em espanhol, a gente fala sobre isso depois. Maravilha. Como eu faço também treinamento de vendas, de repente, quem sabe, você entra para reforçar mais a parte do fechamento da venda
porque a venda são 7 passos e o fechamento é a última, né? A primeira dela é o conhecimento do produto, né? Mas eu tenho uma ideia assim, sempre eu digo que aquele momento do fechamento também é aquela pergunta-chave que pouca gente faz para o cliente, que é assim, isso faz sentido para você, né? Porque toda É hora, muito quando você bom. vai fazendo essa pergunta para o cliente, se tudo faz sentido para ele, tá na hora de você botar a caneta na mão dele e dizer assim, então tá bom, então vamos assinar, já que tudo faz sentido para você, né? Essa Mas pergunta é olha, muito boa. então, muito bom eles falar. Agora eu queria. Mostra os livros. Você tem 2 livros que você publicou, né? Você, inclusive, publicou um em espanhol na Argentina e você publicou um outro no Brasil. Quais são os livros aí? Fala para nossa audiência os livros que você escreveu. Como é que Eu chama acho que esse está aí? saindo. Caçador Esse de aí, Sonhos. Caçador de Sonhos, está com o meu nome adotado nas companhias aéreas, que é Nunes Cardoso, né? Aham. Isso é um romance ficção, ele é um livro que me tomou 2 anos desde começar a escrever até a Noite de Autógrafos, teve premiação, eu ganhei um prêmio dele, foi bastante prestigiado, o CEO da Gol, eu tive a honra de que ele lesse e fizesse o prefácio do livro, né? Uau, legal. E Parabéns. é, foi bem interessante. E esse livro aqui é o meu queridinho da minha cabeceira, é o El Portal de las Memórias. Eu sou apaixonado por línguas em geral, né? O espanhol é uma língua que eu aprendi a gostar e a dominar por causa das viagens que eu fazia. Eu ficava muitos dias fora, no Chile, no Peru, em Córdoba, enfim. E daí eu gostei muito da língua em si e acabei criando um conto argentino. Por essa razão ele foi publicado numa noite de autógrafos na feira anual de livros que tem na Rural, ali em Buenos Aires. E ele vende apenas naturalmente para o mundo hispânico e para as pessoas que gostam da língua espanhola. Esse livro é um livro curto que você vai chegando no final. Eu sou suspeito para falar, e mais suspeito ainda porque eu próprio li, acredito que em torno de 50 vezes esse livro, fora as vezes que eu tive que ler para acompanhar a tradução, para não mudar o enredo, a temática, tal, porque foi traduzido na Argentina por um especialista em tradução do português para o espanhol, mas eu tive que acompanhar para que nada fosse mudar das emoções que eu quis passar para ele. Então é um livro que eu, depois de ter lido ele tecnicamente, eu li umas 50 vezes, e ele se assemelha assim, àqueles livros curtos que você, mas não pode acabar, mas já está acabando a história, é assim que a impressão que eu tenho é que não foi eu que escrevi esse livro, foi uma outra pessoa, de tanto que eu li com afinco, com zelo, com amor mesmo, o El Portal de las Memórias, o Portal das Memórias. El Portal de las Memórias. Esse, soa bonito esse El Portal de las Memórias. Quer É, dizer, esse livro trata de quê mesmo? Então, o interessante é o título dele. Esse livro tem uma história interessante. Eu fiz um pouso em Córdoba à noite. Quem conhece Córdoba sabe que é um local, aquele lugar da Argentina é muito plano, tudo plano, não tem nenhuma, né, nenhuma elevação topográfica assim, a olho nu você não consegue ver. E daí nós viemos no transporte, na van do aeroporto para o hotel e entramos naquela área erma do aeroporto, né, onde você não vê só as luzes à distância, as luzes do aeroporto, as luzes de iluminação da pista, né? Aí eu olhei para o meu copiloto e falei para ele assim, rapaz, eu vou falar uma coisa para você, eu adoro, eu sou apaixonado por esse visual de aeroporto à noite, essa coisa erma, perdida, que Eu também parece assim, adoro, cara. parece um local assim de um refúgio. Você vem, os aviões vêm do escuro do nada e posam ali em segurança. Eu simplesmente acho isso impressionante. Ele falou, pois é, né? Parece assim como se fosse um portal, não é? Aí eu, pum, aquilo me deu um. Eu falei, um portal. E aí eu comecei a escrever o livro no outro dia, em Córdoba, na Argentina, e deu o nome, El Portal de las Memórias. A história de uma geração de músicos, de diretores, né, de condutores, é como que fala em português, maestros, né? Maestros de filarmônica, uma geração de 4. E conta a história dos 4 em seguida e tudo que eles passaram de sucessos e insucessos e superações de limites, de dificuldades, de realização de projetos, retornar a projetos que estavam parados para reconstruí-los e tudo assim com uma carga emocional muito forte, muito bonito, envolvendo música, envolvendo um acidente de aviação e foi uma coisa muito bacana. Baseado numa história real, a de aviação, um acidente que aconteceu lá em Buenos Aires,
no Aeroparque, que é o aeroporto como se fosse o Congonhas lá de Buenos Aires, que fica ali à beira Eu lembro Mar desse do Mar acidente. del Plata. Exato. Então, ambientado nesse acidente. E qual não foi a minha surpresa que, após ter lido várias vezes e voltado a Córdoba, eu descobri que a história de um maestro que viveu a história similar que está descrita aqui, ela realmente aconteceu. Ele virou um andarilho, né? Um caminante, em espanhol a palavra é meio pejorativa, mas é assim que chama, é vagabundo, que eles chamam que é um caminante, mas não é como se fosse um Vagabundo, sim. desocupado, não é isso, é na realidade um andarilho, né? Aquele andarilho, o trecheiro, no Brasil chama trecheiro. Daí eu pesquisei uma tese de PhD de um psiquiatra paulista que me cedeu a tese dele, e eu estudei a tese dele, baseado na tese dele eu construí a parte de andarilho e que o personagem central sofreu. Então, uma história assim encantadora, belíssima. Eu não mudaria uma vírgula desse livro. Do Caçador de Sonhos, talvez algumas coisas eu escreveria melhor. Agora, do Portal, eu não mudaria, não aumentaria nem uma página e não mudaria uma vírgula, porque ele está encantador. Eu adoro esse livro. E você sabe que, às vezes, numa página, você mudar uma vírgula pode mudar todo o sentido daquela página, né? Exatamente. Eu considero que ele é perfeito. Qualquer coisa que mudar ali vai alterar tudo o que me chegou até minha mente de inspiração, né, para escrever esse livro. Olha, um aviador que escreveu livros, isso você só me lembra do Antoine Saint-Exupéry também, né? Que acabou escrevendo O Exato. Pequeno Príncipe. Você se inspirou neles, não? Não, de fato, para te falar, esse aqui ele é um livro igual o Pequeno Príncipe, ele é assim, igual eu falo no tamanho, né? Ele tem 110 páginas. Na realidade, eu me interessei em conhecer o Saint-Exupéry e toda a história de aviador dele, né? Vou até contar um caso interessante, porque eu estou agora, eu moro em Santa Catarina, esse estado abençoado aqui, né? Hum. E ele passou por aqui, né? E depois eu vou contar uma história interessante de uma praia que tem aqui, que ficou com o nome de uma iguaria que ele pedia, acabou a praia, ficou com o nome dessa iguaria simples brasileira. A praia até hoje tem o nome que é Campeche, que é o Campeche. Diz Campeche. Campeche, tem uma praia chamada Campeche aqui em Santa Catarina, que diz a Sim. lenda, e eu acredito ser verdadeira, que o Saint-Exupéry ele pousava nas lagoas, descendo da França, ele vinha pela África, cruzava, vinha Natal e vinha pousando onde dava, um verdadeiro aventureiro. E um dos pousos dele era em Santa Catarina, nas lagoas, ali em Florianópolis, e ele pedia ao pessoal, aos nativos da época, né? Ele queria arroz com peixe, arroz com peixe. Ele falava naturalmente no seu sotaque afrancesado, arroz com peixe. E o Campeche hoje é uma praia que está até hoje aí. O pessoal vai lá surfar, enfim, e se divertir na praia. Mas eu me interessei pela história do Saint-Exupéry exatamente quando eu terminei de escrever o segundo livro, que eu comecei a falar, mas ele era piloto, era escritor, daí que eu vim me tocar que ele tinha escrito o Pequeno Príncipe, aquele livro famoso, não é? Uhum. E que ele também era artista, ele queria ser artista também, ele era desenhista, se tornou um aviador, ou seja, é uma alma realmente incrível. Só então que eu fui descobrir, então realmente não foi, é uma mera coincidência, né? Até alguns colegas me chamam de o Exupéry da aviação brasileira, eu já ouvi de uns 3 colegas isso, o que muito Maravilha. me honra, é o que muito me honra e também, conquanto eu acho que guarde uma distância muito grande entre mim e o Exupéry, me honra e me orgulha muito ter chamado 3 vezes de Saint-Exupéry em função de ser aviador e escritor. E como diz ele, né, o essencial é invisível aos olhos, né? Mas vamos lá. Muito bom, Mas excelente. você tem uma outra coisa incrível que a nossa audiência ainda não sabe, e isso se assemelha também a Antoine Saint-Exupéry, que ele era um artista, como você disse. Você também é um artista, pelo que eu entendo, você toca instrumentos, você tem um estúdio em casa que você grava, você tem tudo que é equipamento. Conta um pouco dessa tua experiência. Você também, olha, isso eu falei que nós tínhamos em comum. Eu gosto de tocar violão, eu gosto de tocar piano, eu gosto de cantar, já tive banda. E você tem esse lado também de artista. Conta pra gente esse teu lado artístico aí, o Antoine Saint-Exupéry brasileiro. Então, muito obrigado, me honra muito essa comparação. Eu comecei a tocar violão aos 20 anos, eu sempre, apesar de nunca considerei que eu tinha uma voz muito boa, mas eu tinha capacidade de perceber sons e perceber quando eu estava afinado ou não. Até às vezes a Maria, quando era pequena, eu tentava tocar com ela. Falei, Maria, você está desafinando. Mas, pai, o que é desafinar?
Eu falei, é você tocar fora do tom. Ela, mas me explica. Eu falei, não dá para explicar. Então, eu descobri... Eu descobri com os anos que existem graus diferentes de ouvido absoluto. Eu tenho um deles. Eu identifico, você faz um tom, eu sei se ali tem uma menor com nona, com sexta, uma diminuta com quinta, alguma coisa assim, e eu simplesmente reproduzo, né? Minha esposa fica, ela fala, pô, mas você escuta uma vez e sai tirando a música? Pois é, isso é um dom que você aprimora ele, mas eu acredito que você nasce um pouco com ele, com insistência. Ninguém toca violão bem sem ser um insistente, né? Sem lutar contra aquela dificuldade de colocar os dedos numa posição desconfortável e tal. Bom, o resumo da ópera é que eu sou tão apaixonado por violão que eu tenho 5 violões. Cada vez, do exterior, os anos que eu morei lá, levei um, trouxe mais 2. Fui fazer uma viagem agora há pouco, trouxe mais outro, um violão espanhol muito bom. Não, um americano, um Taylor, fantástico, de aço, uma obra-prima. É uma marca excelente americana. E os outros são espanhóis clássicos para flamenco, né? Eu faço alguma coisa de flamenco também, mas o que eu gosto muito é a música popular brasileira, a bossa nova e a música romântica em inglês, americana e em espanhol também. Gosto muito de tocar. E o violão, ele é assim, eu tenho um violão no estúdio, outro violão lá da minha cama, um violão na casa da minha sogra e mais outro que fica no armário. Se te faltar um, tem mais outro lá ali. Sou apaixonado por violões. O cara que deixa, o músico que deixa o violão na casa da sogra, ele gosta da sogra. Isso exatamente, confia. Confia né? Muito na sogra. Confia muito na sogra. Bom, você não está com o violão aí por perto, não, né? Eu estou assim, por acaso eu estou. Sempre tem, né? Você tem alguns minutos aí. Dá uma dedilhada para nós aí, vai lá. Dá uma dedilhadinha aí. Consegue? Consigo, eu vou precisar me ausentar e só para buscar o violão ali. Tá okay? Então, 1 minuto só. A gente pode até voltar, se as pessoas quiserem te escutar no violão. Vamos terminar nessa primeira parte da entrevista. Quem quiser escutar você vai ouvir de novo daqui a pouco, quando a gente pegar o violão. Mas vamos fazer a primeira parte, porque daqui a 1 hora, pelo Instagram, eles eliminam, a gente volta de novo, que eu gostaria de ver você dedilhar aí. Aliás, não só minha mulher foi buscar o violão. Então todos querem ver você dedilhar. Agora, você sabe que uma coisa que me lembrou quando você falou de desafinado, do maestro virar e dizer assim, olha, o segundo violino está desafinado. Aí alguém falou para ele assim, olha, aí alguém falou para ele assim, mas maestro, o segundo violino não veio hoje. Ele falou assim, quando ele vier, me avisem. Da mão pequena. Vamos lá. Que música você escolheria para dedilhar para a gente aí? Olha, tem uma... Eu gosto muito, como eu falei, eu toco de tudo, né? Assim, houve um pequeno... Eu fui puxar acidente. O fio aqui. Eu fui puxar o fio aqui em direção ao violão. Deixa eu dar um jeito aqui. Tá bom. Fácil. E isso foi improvisado, a gente não ensaiou nada, hein? Não, exatamente. Não ensaiou absolutamente nada. Foi tudo improvisado hoje aqui. Vamos lá. Aqui o violão talvez não apareça, mas tem problema. Esse aqui é um Manuelo Rodrigues, um violão fabricado em 1906, assim, começou a fabricação, não exatamente essa unidade. Então, um violão assim incrível. Ele é leve, o som dele é muito gostoso. Não sei como é que sairia aí o som aí, porque nós ao vivo, online, eu não sei se sai. Tá ótimo. Eu gosto muito dos sons do Roberto Menescal, essa música, minha mulher gosta muito dela, porque eu toquei para ela a primeira vez em Zanzibar, que é um Caribe africano, né? Uhum. E a gente, é uma música que a gente considera assim, que é nossa, vamos dizer assim, né? As flores da noite tão bonita que amanhã como quem falasse as coisas mais bonitas pra amanhã de sol. Mas se eu pudesse te encontrar nas flores, como quem falasse as coisas mais bonitas na manhã de sol, vai. Se eu pudesse no fim do caminho achar nosso barquinho e levá-lo ao mar. Se eu pudesse sempre aquele dia, vai, sobe. Se eu pudesse tanta poesia,
Ah, se eu pudesse te encontrar, serena, eu juro pegaria tua mão pequena, e juntos vendo o mar, dizendo aquilo tudo, quase sem falar. A Maria disse que cresceu jantando com você ao vivo em casa, hein? Aí, você é um cara incrível. Que foi isso? Parabéns, você é um cara incrível. Obrigado, muito obrigado. Pô, A minha mulher teve que aviador, segurar a letra aqui, piloto, porque eu não... músico, consultor, poeta, escritor, filósofo, pelo jeito também. Nossa, Raí, vamos brindar, Raí. O que você escolheria brindar hoje? Foi incrível essa entrevista com você, meu amigo. A gente tem que brindar alguma coisa. O que você brindaria? Bom, para mim foi uma honra ter falado para você, para sua seleta audiência. Eu brindaria ao nosso incrível e querido Brasil, ao nosso país, que há de muito em breve deixar o país da promessa para ser o país das promessas que se cumprem, e de ser o país da profecia que se autocumpre também, porque essa terra é incrível. Tudo de bom nós temos a desenvolver por fazer no Brasil. Esse é o nosso brinde. Poxa vida, hein? Vamos brindar e vamos provar esse vinho? Aí, maravilha. Adorei ter estado com você nesse nosso bate-papo. Foi uma experiência incrível e maravilhoso mesmo. A gente vai voltar a falar ainda, porque tem muita coisa para a gente conversar, sem dúvida alguma. Você tem uma história incrível, cara. Muito, Obrigado. muito boa. Muito, muito interessante. Você é o cara que voa, que tem 14 mil horas de voo, tem muita história para contar. Eu tenho certeza absoluta que você tem uma lista enorme de histórias que uma hora talvez não seja suficiente para a gente poder compartilhar. Mas adoramos, eu falo adoramos porque não foi só eu, com certeza que a nossa audiência amou você. A Maria tem muito orgulho de você como pai. Ela está, inclusive, escrevendo aqui, dizendo que tem muito orgulho. Você tocava no jantar e ela escutava. Ela foi uma pessoa privilegiada também. Olha, aí, parabéns pelo teu sucesso. Quem sabe nós ainda fazemos um projeto juntos aí pela frente, porque tem muitos clientes que a gente faz trabalho de vendas. E você é um cara que pode realmente participar de um desses projetos conosco aqui. Muito obrigado, Raí. Olha, Feliz Natal. E foi uma grande honra. Novo, maravilhoso com a sua família, tá bom? E eu deixo o convite, aproveitando que a gente está ao vivo, que aí você não pode recusar, de você fazer uma live comigo lá no meu canal do YouTube, no canal Som da Fala e da Aviação. Quem quiser lá, eu toco umas músicas, deixo lá algumas pequenas palestrinhas. Aceito. Acabei de aceitar. Não tem como recusar. Nem que você me falasse em privado, eu iria recusar, entendeu? Porque eu não posso recusar um convite desse tão incrível. Mas, olha, muito obrigado. Parabéns mais uma vez e um grande, grande abraço. E até breve, Super abraço. Até breve, até breve. Estamos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.